Fala galera, estamos aqui na 6ª edição do TOEDS Podcast, que é o podcast que a gente traz empresários que trabalham com marketing digital aqui no Tocantins. E hoje nós estamos com a presença ilustre de Matheus Coelho, que trabalha na Clique Performance, é o dono lá, né, da Clique. E também com Glauco Carvalho, que é infoprodutor, palestrante. Eu não vou nem falar o currículo dele aqui, eu vou deixar que ele fale daqui a pouco. E eu queria já começar contigo, Glauco. Você que participou ali do nosso network, né? Você trouxe bastante aprendizado pra gente, te acompanha nas redes sociais. Cara, como é que foi essa tua trajetória? Que eu nunca te perguntei isso, e vai ser um grande prazer para mim saber também, assim como todo mundo está assistindo. Como é que você começou no marketing digital? Como é que você teve essa impulsionada? Você está lá com, sei lá, 90 mil seguidores, você tem métodos de fazer as pessoas venderem mais no Instagram. Conta um pouquinho dessa história pra gente, desde quando você talvez era CLT, se caso você foi, né? E como é que tá isso hoje para você? Maravilha. Quero agradecer demais o convite, Cássio. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, falar um pouquinho da minha trajetória. É um pouco longo, mas eu vou tentar resumir aqui para a galera. Eu comecei como professor de tecnologia, trabalhei durante anos dentro de instituições, uma delas foi o Senac, onde eu ministrava cursos de tecnologia, trabalhei também na Universidade Estadual aqui do Tocantins, e nesse período, né, trabalhava muito, cara, o professor trabalha muito, manhã, tarde e noite numa instituição, manhã e tarde numa instituição e à noite em outra. E aí, cara, tava com um filho pequeno em casa, e saía de manhã, o filho estava dormindo. Voltava, o filho estava dormindo também. E chegou no momento que veio a pandemia, né? Parou tudo, comecei a ficar mais tempo em casa, comecei a ver mais o meu filho e falei, cara, eu preciso dar um jeito nisso. Eu não posso voltar toda essa minha rotina de trabalhar manhã, tarde e noite, não ter esse momento com minha família. Eu preciso procurar alguma coisa. Aí fui na internet pesquisar o que eu podia fazer, né, para mudar um pouco essa minha rotina e ter aquela famosa 3 liberdades que as pessoas falam, né? Liberdade financeira, geográfica e de tempo. E aí descobri que tem um mundo no digital que eu poderia entrar. Foi aí na época que eu dei um estalo e falei, cara, o que eu sei fazer? Eu sei dar aula. Peguei uma semana, gravei tudo que eu sabia, eu nem planejei, não fiz nada, que o professor tem o costume de fazer planejamento, não. Liguei a tela do meu computador ali, coloquei o OBS e comecei a gravar o que eu sabia. Comecei a disponibilizar isso dentro da internet, em plataformas que já fazem a venda do curso sem eu precisar fazer tráfego. E através disso eu comecei a fazer as minhas primeiras vendas e vi que ali tinha um mercado. Daí então, cara, aí entrei no Instagram, YouTube, enfim, aí hoje eu trabalho nessa área de venda de infoprodutos na internet. Resumidamente, é isso. Show de bola. E como é que é a questão do teu método lá, o EVI? Isso, método EVI, Explosão de Vendas no Instagram. Então, depois que eu gravei todas essas aulas, na realidade eu sou professor de tecnologia. Sim. Só que não adianta você ter só o conhecimento de tecnologia, se você está na internet você tem que ter outros conhecimentos como de marketing digital para fazer vendas, né? Rede social, Instagram, Facebook, YouTube, tráfego pago. E aí foi onde eu comecei a estudar, comecei a me profissionalizar dentro dessa área e aí entrei no mundo das automações, né? E aí eu criei um método de automação dentro do Instagram para facilitar com que pessoas comuns que não tenham tanto conhecimento técnico, utilizando automação dentro do seu próprio Instagram, dentro do WhatsApp, comece a fazer vendas, mesmo se não tiver tráfego pago, simplesmente através de automações. Então, o EVI ensina, né, os meus alunos a fazer o processo de automação de redes sociais como o Instagram e o WhatsApp para realizar vendas no orgânico e no tráfego pago também. Legal, é diferente, né? O método dele, geralmente a galera vai usar tráfego pago e tudo mais. Sim. E eu queria, depois a gente vai entrar mais então, nesses detalhes aí do método EVI, porque tu tá deixando a gente aqui curioso com essa questão do método aí. Vamos ver se a gente consegue uma aula aqui hoje aqui pra galera aqui. Bora. Ou pelo menos um desconto no final para quem tá participando. Mas, Matheus, como é que foi essa tua virada de chave? Como é que você entrou no marketing digital? Você já começou trabalhando nisso? Como é que foi a tua trajetória profissional? Conta pra gente. Primeiro, obrigado, né, pelo convite. Eu comecei trabalhando na área de vendas, mas eu sempre tive vontade de trabalhar com marketing, muito por influência dos meus pais, né? Meus pais são publicitários, tem uma agência aqui no estado, aqui na cidade, que é a agência Public. E eu fui apresentado, né, para o marketing durante a faculdade. Então, tinha uma professora
que me deu aula de algumas matérias de marketing e me apresentou um pouquinho da diferença entre publicidade e marketing, então planejamento, plano estratégico, né? Novas tecnologias, um pouco de análise de dados. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, como é que eu posso aplicar isso? Eu estudava em São Paulo, né? Trabalhava com vendas em São Paulo e ficava assim, cara, como é que eu posso aplicar isso em Palmas? Como é que eu posso levar isso para a Public? Como é que eu posso levar isso, né, para a minha região? E aí eu comecei a estudar em vídeo na internet, né? Acho que igual todo mundo, pesquisando na internet, vendo vídeo na internet. Comecei ali aprendendo sobre Google Ads, Google Analytics, e aí eu tive uma ideia, né? Uma sacada. Falei, cara, e se a gente usasse os dados da web, né, para pautar um conteúdo de uma agência de publicidade, né? Então, eu dei essa sugestão, né? Tinha uma oportunidade no ano, a agência sempre faz uma convenção, e aí eu falei, cara, a gente podia apresentar isso, né, na convenção de final de ano lá da Public, colocar esses dados na web. Eu não sabia muito bem como isso ia trabalhar, mas a gente podia usar esses dados aí da internet para pautar esse conteúdo. E, pô, eu trabalho com vendas lá na Câmara Brasil-Alemanha, a gente pode ter um departamento de vendas aí para vender esse serviço. No final, acho que eu estava muito no início, não conseguia apresentar direito como é que era essa ideia, como é que saía trabalhar com essa coisa na internet. Não foi aprovada essa ideia, né, na convenção. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, será que eu estou viajando na maionese? E aí coincidiu de eu fazer uma reunião na Câmara, né, através da Câmara Brasil-Alemanha, na DP6, que é uma consultoria de marketing digital, né, que é uma consultoria de tecnologia para marketing, que foi considerada a melhor agência do ano naquele ano. Eu falei, cara, me apaixonei pelo ambiente, me apaixonei por tudo aquilo que eles apresentaram, pelas pessoas, e eu decidi ficar em São Paulo e decidi que ia trabalhar naquele lugar, né? Acabou que eu passei depois no programa de estágio. No dia que eu fiz a reunião, eu saí de lá, me inscrevi no programa de estágio, passei lá e comecei a minha carreira ali, né, em 2019, trabalhando na DP6, trabalhando na parte de consultoria, né, nessa parte de coleta de dados, de visualização de dados e de análise. Não foi entrando ali na parte de tráfego pago em si, né? Era mais validando essa distribuição de conteúdo. Então, foi um pouco de como que eu comecei aí na parte do marketing digital, né? E depois, em 2020, eu vim por conta da pandemia, acabei mudando aqui para a cidade, né? Acho que eu consegui visualizar e aprender um pouquinho mais, né, com essa experiência que eu tive ali dentro da DP6. Show de bola. Mas eu queria aprofundar um pouco mais nessa história, porque eu estive lá na Public recentemente com vocês e eu vi que você conseguiu fazer uma divisão, né? Que nós temos a Public, que é considerada provavelmente a maior aqui do Tocantins, acho que não tem nem dúvida disso. E você conseguiu fazer algo privado dentro de uma instituição que está mais voltada para o lado público, né? De atender órgãos, a questão de política e tudo mais. Como é que foi essa virada? O que você enxergou que você poderia fazer diferente para criar uma empresa lá dentro que atendesse outros segmentos, que é o segmento privado? Bom, hoje lá dentro do grupo da Public, né, então são 3 empresas. Tem a agência de publicidade, que hoje atende só empresas que são listadas no setor público, né? A produtora, uma produtora que é a BR53, e tem a Click. A Click, em 2020, começou como um departamento, né? Era um departamento de performance que fazia esse trabalho para as empresas, só que durante a pandemia surgiu a necessidade de expandir isso para outras empresas, né? E começar a atender outras agências. Então foi aí que eu tive a ideia. Conversei com os meus pais e tive a ideia da gente, cara, que tal a gente transformar isso aqui, né? Eu transformar essa área numa empresa e começar a ir para essa parte de marketing digital e para essa parte de performance, e a Public se especializar cada vez mais nessa parte de licitação e de conteúdo. Então acabou que foi essa aí a divisão da empresa. Então a Click começou ali como um departamento, depois acabou virando uma empresa, né? Hoje aí tem 3 anos de empresa, né? Então foi basicamente essa a divisão. Show de bola. Eu acho que teve uma história também que você tentou apresentar alguma coisa no sentido de criar essa divisão, aí não deu certo, você foi para São Paulo, aprendeu a vender, depois você voltou. Como é que foi essa trajetória? Foi exatamente isso. Eu estava na faculdade, né? Eu trabalhava com vendas lá na Câmara Brasil-Alemanha, e nessa época, durante a faculdade, eu estava estudando sobre a parte de marketing digital, sobre Google Ads, Google Analytics, e dei essa sugestão. Falei, cara, o que vocês acham da gente usar esse conhecimento dentro da Public, né? Dentro da agência de publicidade? E não foi aceito. Foi na época que eu conheci a DP6 e falei, cara, eu vou tentar passar então, vou criar o meu caminho aqui, tentar criar um conhecimento, um nome fora da empresa,
para aí depois, então, eu trazer e voltar para a empresa. Tanto é que eu não ia voltar para Palmas, né? Acabou que foi uma coincidência da pandemia, eu acabava voltando para a cidade. O engraçado aqui, Glauco, é que a gente tem essa questão de pandemia, todo mundo aqui parece que a gente conversou, ou a pessoa começou com afiliado, começou com dropship. Nessa parte, quando você estava pesquisando como ganhar dinheiro na internet, o que você caiu ali? Qual foi as falácias que você, cara, isso aqui tô vendo que não é o caminho, você não caiu em nenhuma armadilhazinha, e quem foi os teus mentores ali, quem você conseguiu encontrar que realmente te deu um caminho? Cara, boa. Então, assim, eu tive vários mentores durante o processo, né? Mas eu fui como uma pessoa comum que não tem conhecimento nenhum. Internet. Vai lá pesquisar como ganhar dinheiro na internet, né? Se você pesquisar, essa é uma das frases que tem um CPM mais caro, né? E o que é CPM? Custo por 1000 visualizações, né? As pessoas que pagam para ser vistas dentro da internet. Então, assim, fui por onde a maioria das pessoas vão, encontrei muitas coisas, afiliado, infoproduto, webinário, tráfego pago, agência, mas aí, dentre todas essas coisas, eu listei, né, fiz uma listinha, e aí, cara, o que eu sei fazer? O que funciona muito bem para mim? Então, naquela época, eu não tinha conhecimento nenhum de marketing, eu tinha conhecimento de tecnologia, dava aula de redes de computadores, segurança da informação, né? E comecei a gravar meus cursos sem pretensão nenhuma, focando no produto, né? E aí eu encontrei plataformas que conseguem fazer a venda do seu infoproduto sem você ter que se desgastar em fazer esse processo de venda. Existem algumas plataformas que monetizam o teu conteúdo. Então, coloquei primeiramente nessas plataformas, os cursos ranquearam, eu tive assim, uma boa visibilidade. Hoje, juntando todos os alunos dessas plataformas e das minhas próprias plataformas, eu tenho mais de 15 mil alunos. E aí depois eu entrei no ramo de SaaS, depois a gente vai falar um pouquinho, né, que é software, né, venda de software. Hoje os meus softwares eles têm mais de 3 mil clientes ativos. Mas basicamente foi como todo mundo aí, você que está assistindo, você está pensando aí como ganhar dinheiro na internet. Primeiro passo, pesquisa ali tudo que você... quais são todas as possibilidades e vê dentre essas possibilidades aquela que você tem maior afinidade. Não adianta você querer fazer algo que você não tenha nem o mínimo de afinidade, né? E aí, depois disso, eu passei, como todas as pessoas, pesquisando diversos mentores, mas oriento que você busque apenas um mentor. Sei que você tem um mentor aí na tua área, que é o Pedro Sobral, participei de um evento, né? Inclusive, quero deixar de volta a pergunta para você aí. Qual que é a importância de você ter um único mentor? É interessante você ter um único ou ter vários mentores na tua trajetória? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que é muito difícil começar só com um. Então, a gente sempre começa... Porque tem a questão dos custos, né? Alguns já são bem mais posicionados, então o custo vai ser mais alto para você ter aquele conteúdo. A gente geralmente começa nos de graça, né? Vai no YouTube ali, vai encontrando algumas coisas. Só que os grandes eles vão sempre aparecer para você, porque depois a internet ela tem esse poder, né? Quando você pesquisa alguma coisa, você começa a se interessar por aquilo. Se a pessoa pesquisa uma geladeira, meu amigo, onde ela estiver passando na internet, ela vai receber uma geladeira. Ela abre o e-mail, tem uma geladeira lá na propaganda. Ela vai para o YouTube e vai receber propaganda de geladeira. Então, começou a aparecer os maiores do mercado para mim. E aí eu fiquei assistindo alguns conteúdos gratuitos do Pedro Sobral, que é um dos meus grandes mentores, principalmente na parte de tráfego pago, é o meu principal. E, cara, é muito importante você ter apenas um mentor, assim. Não adianta você ficar, na minha opinião, o que funcionou para mim. Eu sempre falo do que funciona para mim. Se você começa a seguir vários, além de você ter vários métodos, existem algumas coisas que a gente utiliza de textos que a gente cria um inimigo comum. Então, se eu sou muito grande, se eu tenho uma agência, se eu tenho um concorrente muito grande, ele vai ser um inimigo comum meu. Não inimigo no sentido de roubar meus clientes, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, quando eu for fechar um cliente, eu preciso elencar alguma coisa para que ele não feche com os meus concorrentes. Isso a gente chama de inimigo comum. E aí, às vezes, você vai ter um mentor te falando, cara, para você ter sucesso, você vai ter que fazer isso e aquilo outro. E às vezes você vai ter um cara que vai te falar, não, você não tem que fazer isso aqui, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí, quando você começa a seguir várias pessoas, você começa a ficar louco. Porque, não, e agora? O que eu vou fazer? Esse aqui está falando que é para fazer isso, esse aqui está falando para fazer esse passo a mais, ou esse passo a menos. Então, foi muito importante quando eu foquei e falei, cara, é só o Pedro Sobral agora, tráfego pago e pronto, acabou. E o resto que eu vou aprender vai ser na prática e com o network, que é o que a gente está fazendo aqui agora, trocando ideia.
E para você, Matheus, quem que foi o seu mentor? O que você viu na internet e até que você conseguiu encontrar que realmente você seguiu para ali para poder aprender? Cara, eu acho que comecei com os cursos, tinha ali dentro do Google, tem o Skillshop, que é uma plataforma com cursos que são gratuitos ali do Google Analytics, do Google Ads. Conheço um pouquinho dessa Skillshop aí, porque eu já fiz acho que umas 8 certificações lá, eu tirei. Exatamente, então ali tinha a Krista Seiden, né, que apresentava o curso, eu admirava ela demais, só que não era sobre tráfego pago em si, né? Não tinha um conceito de tráfego pago. Então, na campanha de 2020, antes me preparando ali para trabalhar na campanha política em 2020, eu me deparei com uma live do Pedro Sobral e aí comecei a consumir o conteúdo dele, depois comprei ali para parte da comunidade, acompanhei o Pedro Sobral durante muito tempo, então acho que fazia parte da comunidade até o ano passado, e depois eu escolhi, né? Entre todas as pessoas eu escolhi o Diego Santana. Acho que o Di Santana para mim foi o cara que eu mais me espelho, mais me inspiro ali para todo na parte dele de e-commerce, acho que era um desejo meu antes, né, trabalhar com e-commerce, e na parte que ele ajuda no processo de estruturação de uma equipe, de empresa. Então, hoje para mim o cara que eu mais sigo aí é o Di Santana. Eu queria aproveitar, trazer uma pergunta pro Matheus e que o Glauco pode também compartilhar para a gente. A gente tem uma diferença no marketing digital que a gente consegue medir as coisas, né? E o Matheus ele é especialista nessa parte de traqueamento. A gente hoje tem até algumas polêmicas, porque para você conseguir medir as coisas na internet não é tão simples assim. As pessoas acham que tudo que está é possível medir. Não, a gente tem que fazer todo um conjunto de configuração. Teve algumas mudanças na Apple recentemente, aí, já tem até um pouquinho mais de um ano, mas as coisas mudaram um pouco. E como é que é para ti, Matheus, a gente olhar para trás e ver que as pessoas antes entregavam panfleto, algumas até entregam ainda, tem as propagandas de rádio, tem propaganda de TV, mas a gente tem uma dificuldade em medir, de fato, o alcance daquilo, o resultado das conversões que aconteceram, quanto de dinheiro que voltou, né? E como é que é para você quando você apresenta para um cliente que às vezes veio desse segmento e a pessoa, caramba, realmente eu consigo saber quanto que eu vendi, quanto que voltou para o meu bolso? E qual que é a dificuldade? Eu acho que acaba sendo um pouquinho de perguntas, mas é um nicho que poucas pessoas manjam, né, de conhecimento, de traqueamento. Qual que é a dificuldade que você vê nessa parte de analisar os dados? Cara, eu acho que acho que começando pela dificuldade, igual a parte do tráfego pago em si, é uma coisa que é muito difícil o nosso cliente ver, o empresário acabar olhando. A parte de coleta de dados, então, configurar uma ferramenta, configurar o Google Analytics, aquele cara que vai devolver os dados de um site para a plataforma, já é mais difícil ainda da gente conseguir mostrar isso para o cliente. Só que eu acho que o que tem que tomar, né, de informação é que, cara, se eu não tiver um dado preciso, eu não consigo tomar uma decisão correta, né? Eu vou estar tomando uma decisão em cima de algum dado que pode estar errado. E aí, hoje a gente está, né, olhando, se a gente olhar atualmente, a gente tem um mundaréu de dados, né? A gente tem uma quantidade absurda de informação, só que aí, se ele não estiver correto, se ele não estiver coletado da melhor forma, pode ser que eu tome uma decisão errada. Evoluindo aí para a parte de o quanto que a propaganda evoluiu. Cara, tem cliente que hoje eu chego e converso com ele, né, ou um cara que eu tô negociando, eu falo, cara, acho que a primeira coisa é a gente levantar algumas hipóteses e testar, né? Será que a gente está conseguindo converter melhor com vídeo ou com um anúncio estático, ou dependendo de qual plataforma, por onde que a gente consegue? Será que é no Facebook? Será que é no Instagram? Né? Como que eu consigo identificar, né, qual que é a melhor plataforma que traz uma melhor conversão ou um melhor retorno, dependendo do seu objetivo? E aí a maioria das pessoas olham assim e fala, cara, tem como eu mensurar isso? Né? Tipo assim, tem como? Porque antes a maioria dos nossos empresários, isso vem mudando, né? Mas a maioria pergunta e fala, cara, antes eu escolhia o horário da televisão, o programa que estava passando, o canal, e era isso. Ali eu assistia. Se eu queria falar com pessoas que gostavam de futebol, eu escolhia o horário de futebol, o intervalo ali e comprava aquele anúncio. Hoje não, né? Hoje com o telefone e com a internet você consegue anunciar praticamente para uma pessoa individual. Parece que é uma conversa, né? Igual aqueles anúncios que a gente vê. Oi, você aí de Palmas, né? Você está se interessado por isso? Então, acaba sendo muito direcionado. E tem pessoas que acabam se assustando com isso. Tem pessoas que não gostam, tem um assunto, né? Tem uma polêmica em cima disso, né? Com a quantidade de dados que as pessoas têm ou não, né? Eu particularmente gosto, porque eu acho que direciona aquele conteúdo de acordo com o interesse que você tem. Então você está tentando otimizar o nosso tempo ali dentro da internet. E é interessante ele falar isso porque eu sou da área de TI, né? E a área de TI hoje ela tem
uma extensão muito grande, está crescendo muito esse mercado. E aí entra muito aquela questão da LGPD, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a galera que trabalha com marketing aí, que busca muitos dados, né? Tem empresas aí que são muito focadas, inclusive, em fazer disparos na internet, né? Captura de dados, de informações das pessoas. Hoje em dia, quem tem telefone, e-mail, né? Tem muita coisa. Você consegue fazer uma campanha de marketing aí, fazendo disparo de mensagens, seja via WhatsApp ou até mesmo e-mail. Então, eu acho que, apesar da gente ter tanta informação, existe um mercado que está crescendo também, que é a parte de tratamento dessas informações. Então, você tem que realmente ter análise desses dados e relatórios precisos para a tomada de decisão, mas, em contrapartida, você também tem que ter esse processo de gestão de dados. E, muitas vezes, algumas empresas de marketing não tomam tanto cuidado. Né? Por exemplo, eu já fui em algumas empresas em que o cara quer CPF na nota? Falo, quero, bote aí. Aí ele bota meu CPF, seu nome é Glauco, mora na rua tal. Mas como esse cara tem meus dados se eu nunca comprei na loja? Então, assim, tem muita informação sendo compartilhada e essa gestão de informação, ela é importante. Por isso que, assim, eu sou um profissional de TI e entrei no meio do marketing, eu acho que tem muito a ver, né? Porque o marketing, ele tem que fazer esse elo com as tecnologias para a gente realmente conseguir aí ter melhores campanhas, melhores análises de dados e relatórios. Cara, isso e só um adendo, isso aí muda muito o resultado de uma campanha, porque hoje se você não tem uma visão, por exemplo, de um usuário, uma visão de uma pessoa, a visão do seu cliente, né? Se você não coloca o seu cliente no centro das suas estratégias de marketing, como que você vai colocar isso, por exemplo, numa ferramenta para saber qual que é o usuário que já visitou, qual que é a pessoa que já visitou o seu site ou não, né? A diferença que tem numa comunicação e na otimização do resultado de campanha é você saber comunicar, por exemplo, com uma oferta para pessoas que já entraram no seu site ou pessoas que abandonaram o seu carrinho, ou oferecer um outro cupom de desconto ou uma outra condição para pessoas que já compraram de você. Então, isso só é possível através de um esforço, né, de configuração, de coleta de dados, né, que não vem por padrão na plataforma. Né? Então, eu não consigo, igual na aula do Pedro Sobral, ele fala assim, né, o pixel do Facebook, a tag do Google, é aquele cara que fica bisbilhotando lá o site, devolvendo aquela informação das pessoas que entraram no seu site e informando a ferramenta. Se você não fizer essa configuração, não tem como você ter esse tipo de inteligência na sua campanha. Né? Então, quando você passa para um momento de coleta de dados, de configuração desse ambiente web, você dá um próximo passo, né, na elaboração de suas campanhas e na criação de públicos. E até é engraçado, até aquela pergunta que eu te fiz, que geralmente a gente está começando na gestão de tráfego, a gente quer que a pessoa venda. Então a gente não se preocupa muito no começo ali com análise de dados. Então acaba sendo um conteúdo que a gente vai aprimorando aos poucos, né? É importante a gente ter a parte da análise de dados, mas a pessoa que está começando, ela quer mostrar resultado, quer vender. E muitas vezes ela não vai conseguir, às vezes, um resultado bacana porque a parte de análise não está muito boa. Cara, eu fiquei com uma grande coisa na cabeça aqui, porque os detalhes fazem diferença, né? O Glauco tem 15 mil alunos, meu amigo. É maior do que muitas faculdades aqui do nosso estado, né? Se a gente for falar assim de alunos que estão efetivos estudando. Como é que foi para ti ter tua própria faculdade praticamente? E a gente fala muito assim, como você está preparando as pessoas para a internet, para de fato ganhar dinheiro, não que a faculdade seja ruim, estou falando assim só na questão do período, né, pandemia e tudo mais, pessoas precisando de dinheiro. Você deve ter alguns depoimentos aí para contar, pessoas que tiveram muito sucesso com o teu método. Como é que foi para ti, sendo professor, sair da questão de dar aulas para as pessoas? Algumas pensam só em realmente ter o diploma, né? E mudar um pouco esse mindset e conseguir transformar a vida das pessoas através da internet. Cara, boa. Assim, antes de entrar no mundo da internet, uma coisa que me chamou bastante atenção, desde o período que eu dei aula, assim, dei aula durante mais de 10 anos, né? Recebi alguns depoimentos e esses depoimentos que viraram minha chave para entrar no digital também. Certa vez, quando entrou a pandemia, sempre dei aula presencial e a gente foi dar aula remota. Numa dessas aulas remotas, a gente começou a atender o Brasil inteiro. Antes era só Palmas, depois atendeu o Brasil inteiro. E para minha grata surpresa, não era só o Brasil. Estava numa aula lá ao vivo com os alunos. Eu sempre peço para eles abrirem a câmera, falar um pouquinho, contar um pouco da trajetória nas primeiras aulas.
E uma abriu a câmera e começou a falar meio enrolado. Ó, eu sou russa, estou aqui no Canadá e estou assistindo a aula com você, estou adorando. E eu falei, caraca, olha aonde a gente consegue chegar. Aí outra foi uma aluna que ela não quis abrir a câmera no primeiro momento. Aí 2 minutos depois ela abriu. Professor, desculpa, eu estava com vergonha de abrir porque eu estava amamentando minha filha, mas resolvi abrir. Tá aqui, ó, estou amamentando minha filha, eu moro numa região do Jalapão. E agradeço pelo fato de não ter condição de ir presencialmente e agora estar tendo essa oportunidade de fazer um curso remoto. Então, quando eu senti isso, abriu minha cabeça para o digital. O poder que a gente consegue alcançar de pessoas. Eu falei, cara, eu quero isso para mim, eu quero expandir mais. Aí quando eu fui pro digital, né, comecei a disponibilizar meus cursos, assim, dentro das plataformas públicas hoje, Udemy, que eu tenho curso dentro da Skillshare também, tenho plataforma própria, que é o Aula na Prática. Então, assim, diversos alunos chegam com os depoimentos, né, e eu gosto principalmente de uma senhora que eu tenho, que é aluna minha, ela fala assim, Glauco, eu tenho uns 60 anos, já estava em casa, já aposentado, e estava procurando alguma coisa para fazer. E aí eu fui para a internet, exatamente como você começou, como ganhar dinheiro na internet. E aí ela mesmo contando que ela automatizou o Instagram dela, automatizou o WhatsApp, né? Outros são clientes, não só como alunos, mas são clientes das minhas ferramentas digitais, falando que melhoraram os negócios deles, né? Através das ferramentas. Então, assim, o digital não te traz, como a grande maioria das pessoas pensam e querem, eu quero só ganhar dinheiro, mas a questão de você conseguir alcançar pessoas e poder compartilhar esse conhecimento é muito bom, cara. Eu, desde criança, as pessoas que me conhecem sabem que eu sento aqui para conversar, a gente já troca ideia, eu não tenho medo de passar nenhuma informação. Então, assim, para mim é bem satisfatório. Não é sobre quantidade, mas sim o que a gente impacta na vida das pessoas. Muito bom. E aproveitando o gancho de automação, sei que você manja muito da inteligência artificial, automação em geral, só que a gente tem uma polêmica, né? Tem gente que não gosta de automação, acha que é robô que está atendendo. Como é que você consegue fazer esses filtros de deixar alguma coisa automatizada? Qual que é a importância da automatização para ti, em alguma empresa, em algum processo que você possa citar, algum case de sucesso? E quando que entra o lado humano ali? Você é mais de ensinar tudo 100% automatizado ou o meio do caminho? Boa. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm quando entram nos meus cursos e até mesmo a forma como eu utilizo o meu processo de vendas. Né? Tem muitas pessoas que falam assim, eu quero tudo 100% automático. Já digo de antemão, não funciona. Tá? Assim, grande parte da automação no primeiro atendimento vai funcionar, mas vai chegar um momento que é importante você ter um atendimento humano. E eu digo isso por experiência própria, já testei atendimentos 100% automatizados, né? Por meio de robô e posteriormente o ChatGPT ali atuando com a inteligência respondendo automático. Para ser bem sincero, fiz alguns testes com o ChatGPT rodando por trás, subi toda a inteligência ali que eu precisava, porque você precisa alimentar a inteligência de informações para ela responder aos teus clientes. Cara, vendi 2 vezes mais com a inteligência artificial do que com as minhas vendedoras. Só que existe um grande problema. Chega em algum ponto que se a tua inteligência ela não tiver 100% treinada, ela vai responder algumas coisas que não estão 100% ali. Não vai estar balizada ali, né, para responder. Não vai estar. Então, exige muito treinamento da inteligência artificial. Então, quando você está começando um negócio, por exemplo, você ainda não tem todos os nuances que o teu cliente quer saber. Então, existe um certo risco de você aplicar automatização 100%. Vende mais, porém a inteligência vendeu de uma forma que altamente persuasiva. Você pode configurar a forma como a inteligência vai atuar. Eu coloquei lá, atue como uma vendedora altamente persuasiva focada em conversão. Meu amigo, ela vai fazer tudo para vender. Só que aí, cara, chega no momento, a galera tava começando a pedir reembolso. Aí eu, diminuí um pouco. Aí eu cheguei num processo que eu diria que funciona muito bem. A primeira parte de explicação e apresentação do teu produto, sim, você pode fazer aquele processo automatizado. E aí a segunda parte, onde entra ali que o cliente vai querer conversar, saber um pouquinho mais, né? A parte assim mais conversacional, de conversão, aí você coloca um atendimento humano. Então eu diria que hoje minhas conversões aumentaram bastante,
automação inicial para a gente tirar aquele lead ruim, que vem muito, né? Então, dependendo do teu fluxo. Se você tem um fluxo pequeno, recomendação, se você tem um fluxo pequeno, faça atendimento 100% humano. A conversão vai ser maior, teu lucro vai ser maior. Agora, se você tem um fluxo muito grande, você tem, por exemplo, no WhatsApp, eu tenho 4 linhas, cada linha chega a 250 leads por dia. Então, é necessário que se passe por uma automação para ficar lá na ponta uns 40 para atendente fazer o atendimento manual. Então, funciona muito bem, a minha conversão aumentou. Diria que o híbrido é o melhor caminho aí. Muito bom. Matheus, e para ti que está com a agência lá, como é que é essa questão profissional? Você tem quantas pessoas trabalhando contigo ali? Você tem alguma dificuldade de contratar? Como é que é teu processo seletivo? Cara, hoje lá na Clique a gente tem uma equipe, né? Não trabalho sozinho. Hoje a gente trabalha em 3 áreas. Então a gente trabalha na parte de geração de demanda, que é basicamente o tráfego pago, desenvolvimento de site, com a parte de coleta de dados, e implementação de CRM. Lá dentro da equipe, nós somos 5 pessoas e todos a gente treinou, né? As pessoas vêm principalmente na parte de tráfego pago. Acho que muito que a gente conversou mais cedo, para seguir a linha daquela pessoa que você está indo, né? Daquela escola que você segue, a gente acaba treinando uma pessoa desde o início. O time de desenvolvimento não, né? O time de desenvolvedores a gente trouxe pessoal, entraram como estagiários, né? Mas formaram ali na faculdade. A gente não cheguei ainda num momento de ter que contratar uma pessoa, abrir um cargo pleno, um cargo sênior, de trazer uma pessoa de fora. Então, até hoje a gente contratou todo mundo, entra como estagiário. A gente tem um processo de treinamento, eu inclusive já abri esse processo algumas vezes para outras empresas, onde a gente treina uma pessoa durante 3 meses até ele começar pegando, colocando a mão na massa. Também estou nessa fase de todos que entraram comigo não sabiam nem nada de marketing digital, a gente foi treinando a galera ali do começo ali. Eu gosto muito dessa área de professor, né? Com o Glauco aqui, sempre instruir equipe e... Quanto mais você ensina, você também está aprendendo, né? Porque tem umas dúvidas novas, você reforça seu conhecimento. Eu acho que isso é muito importante. É o que eu falo para os meninos. Toda segunda a gente tem uma reunião. Essa segunda até eu falei com eles. Eu falei, cara, o meu objetivo aqui é fazer com que vocês aprendam mais rápido do que eu, e o objetivo de vocês, a missão de vocês é ensinar o próximo mais rápido do que vocês aprenderam. Então é assim que a gente vai replicando o conhecimento e vai evoluindo. É quase uma inteligência artificial, mas do jeito real, né? Bom, eu acho bem interessante, assim, como professor, essa visão de você dar oportunidade para a pessoa, né, entrar, aprender dentro da empresa. Também já fiz esse processo, né, mas eu tomei um caminho um pouco mais diferente, né, até porque como eu trabalho 100% dentro do digital, tentei montar escritório com sede aqui em Palmas, mas tive uma dificuldade de encontrar alguns profissionais, até porque a operação que eu precisava de pessoas mais específicas de determinadas áreas. Fui para a internet também, consegui encontrar esse perfil e eu tive uma facilidade maior para trabalhar com eles, porque eu peguei a galera lá, para você que não conhece, já ouviu falar aí, Freelas, Orkana. Então fui dessa galera, peguei a galera ali com um perfil um pouco mais voltado para o digital, peguei algumas pessoas do atendimento que já trabalharam com lançamento. Nesse caso, eu tive um pouco mais de facilidade de trabalhar, porque essas pessoas já tinham mais experiência, né? Agora, para quem, no caso de vocês, agência, que precisa ser um atendimento mais local, eu acho muito interessante essa questão de criar uma cultura, de ter o profissional ali, de fazer o processo de ensinar as pessoas ali, né? Então, assim, o meu modelo de negócio é um pouco diferente, mas, sim, cara, 100% gosto desse modelo aí de ensinar o aluno, aprender ali junto no trabalho, é isso. E Glauco, eu vejo você também ali nas redes, né, fazendo palestras em eventos aqui no nosso estado, até fora também, em São Paulo. Quais são as principais dores que geralmente, como você participa bastante ali, os empresários devem te chamar no canto depois, ou mandar direct para ti. O que eles mais reclamam? Qual que é a maior dificuldade? É em venda? E tem alguma reclamação de agência de marketing? Conta um pouquinho pra gente. Cara, boa. Com relação a essa questão de palestra, isso veio meio do nada, assim, né? Comecei o trabalho ali dentro do digital, aí começaram a vir os convites. Dentro desses convites, eu faço parte de algumas empresas, a gente atende alguns empresários, e as dores principais deles são na parte de vendas, né? Só que o que acontece? Muitos deles não têm um processo de venda muito bem definido. E eles acham que a grande falha é do marketing, que não está atraindo público suficiente. Mas quando você vai entrar dentro da maioria dessas empresas, acredito que você, sim, como agência também deve passar por isso.
muitas vezes não é o problema só de demanda, mas é de processo de venda. Exatamente. Então ele vem com aquele problema de que falta demanda, mas quando você manda demanda como agência, ele não tem processo de venda. Então, assim, é uma dor que eles relatam, mas que a gente, você como agência, eu também que já tenho esse costume, você também deve estar acostumado, falha no processo de venda. Então, assim, como profissional, o que eu oriento antes de contratar uma empresa, né? Além de contratar a empresa, você precisa rever ali o teu processo de venda. E aí eu já recebi clientes, eu quero que você faça a parte de marketing, já fiz para várias empresas, né? Atendo alguns clientes específicos, e só que além da parte de marketing, eu entro dentro do processo de venda, como se fosse uma consultoria. Então, o que eu faço? Além de levar a demanda, eu pego os vendedores e aí todo mês a gente tem um treinamento para saber como é que está o fluxo de venda e o processo. E aí a gente fala toda essa parte aí de como eles vão se comportar no atendimento dentro do WhatsApp, porque tem uma coisa muito importante que eu diria que virou minha chave no digital, né, para crescer. O que eu diria que é mais importante, copywriter. Para você que não sabe, copywriting, né? Você que não sabe, é a arte de escrever, né, de persuadir com as palavras. Então, por exemplo, os vídeos que tiveram maior relevância dentro do meu Instagram, tudo foi responsabilidade do copywriting, né? Então, o vendedor ele precisa utilizar técnicas de copywriting para ele ter uma melhor conversão dentro desse processo. Gatilhos mentais, toda essa parte, né? Tudo. E muitas vezes o cara não tem consciência, ele só passa preço, passa prazo e passa entrega. E acabou. Né? E tem um mundo por trás. Muita gente entra na loja, a pessoa... a gente nem entrou ainda, a pessoa já aborda a gente, vendo o que a gente quer comprar. Não, calma, deixa eu olhar aqui, né? Primeiro, dá uma olhada. Aí você pergunta, às vezes, o valor, a pessoa já responde o preço seco, aí você já sabe, cara, esse vendedor não está tão pronto ainda. Porque geralmente, no processo de venda, você vai falar das qualidades do produto, vai fazer algumas perguntas. Mas para qual objetivo que você quer esse tênis, por exemplo? E aquilo vai te cativando até que você finaliza a compra, né? E aí no final, na maioria das vezes que você não tem um atendimento muito bom, só falando preço, aquela coisa mais robotizada, a gente acaba, daqui a pouco eu volto e não volta mais nunca. E para ti, Matheus, quando os clientes chegam lá querendo resolver a parte de vendas, você consegue também entrar dentro ali do processo de venda? Como é que você faz essa ajuda para eles ali Claro, você já trabalha muito com coleta de dados, mas como é que você coleta também esses dados do teu cliente para saber se é um cliente bom para você ou se não é o momento dele trabalhar com marketing digital? Cara, acho que é um processo de evolução, né? Com o tempo eu fui aprendendo, não vou falar que a gente sempre fez isso, né? Mas identificar como que está o processo comercial do cliente, né? E a capacidade que ele tem de receber essa demanda. Hoje acho que a gente trabalha muito com geração de demanda, principalmente na parte de negócio local, né? Então atendo negócios que são imobiliárias, concessionárias, clínicas, né? É importante falar desses nichos. Ele é malandro, esse Matheus está demais, hein? O que acontece? Na minha visão, imobiliária e concessionários, o processo de venda é muito bom. É muito difícil você encontrar uma imobiliária e um... Você nichou bem, continua. Não, e são processos que são demorados. E o que acontece? Você está falando de uma coisa que a pessoa não compra por impulso. Não é a qualquer hora. Tipo assim, você está falando, às vezes, de uma casa, a pessoa... Tipo assim, o brasileiro vai ter no máximo uma casa na vida inteira. E depois que ele compra aquele produto, ele ainda vai passar 30 anos pagando. Então, não é uma coisa que ele decide de um dia para a noite. Ele pondera, ele considera, ele pesquisa. Então, se o departamento comercial, né, se o time, né, de vendedores não tiver alinhado, se não tiver um processo muito bem definido, você não garante um padrão de qualidade de atendimento. E aí a gente precisa defender, eu falo com todo mundo, diferenciar vendedor de mostrador, né? Mostrador é aquele cara que, quanto é que custa? Tanto. Tá disponível? Tá. Pô, o vendedor vai entender, de fato, é o que você falou, quando você entra na loja, vai entender sua necessidade, vai entender o que você precisa. Você precisa de uma casa de 2 quartos? Cara, eu tenho nessa região, é esse o metro quadrado. Cara, se não está disponível ali, ou se está fora do seu orçamento esse metro quadrado, então a gente tem outras opções em outras regiões. E não tipo, cara, esse aqui que você tinha não te atende, então não vou te atender mais. Não, cara, você já pagou para receber aquela mensagem, né? É o que eu falo para todo mundo, principalmente quando a gente gera demanda, você tem que respeitar o seu dinheiro, porque você pagou R$15, R$10, R$20 por aquele lead, que a empresa, né, que a imobiliária ou que a concessionária fez aquele esforço de gerar aquela mensagem. Então você tem que ter uma preocupação com esse processo de vendas. Com o tempo a gente foi aprendendo a identificar esses clientes e na maioria das vezes a gente acaba ajudando o cliente a padronizar.
Porque o que acontece? Eu fui percebendo com alguns clientes que é um pouco daquilo. A gente gera demanda, a gente gera os contatos comerciais, a gente gera mensagem, depois a gente precisa se preocupar, cara, e aí, vendeu? Porque eu gerar sem... qualidade, né? Exatamente, eu gerar... E aí, voltando um pouquinho, o lead é a pessoa, o potencial cliente. Então, a gente chama muito de lead aqui na internet. Pessoa que chega ali para pegar informação, mas ela veio através dos anúncios. Ela veio através dos anúncios, ela preencheu um formulário, ele é um potencial cliente ali, é um cara que se interessou, senão ele não teria, né, interagido com o anúncio, não tinha me mandado a mensagem, ele tem algum tipo de interesse. Né? Então, o que a gente precisa começar a se preocupar, eu comecei a entender com os clientes, era assim, a gente gerava 100 mensagens, sei lá, 300 mensagens, não sei, uma quantidade. Eu perguntava, cara, e aí, como é que foi as suas vendas? Ele fala, olha, de 100 mensagens eu só consegui falar com 30. Às vezes eu mando mensagem e o cliente não me responde. Então, a gente começou a entrar no processo de vendas e ter que juntar ali marketing, vendas, ter uma visão sistêmica e atuar em algumas situações para melhorar esses contatos. Porque, é igual eu falei, quando eu gerei 100 mensagens, se eu paguei, né, R$10 por cada uma daquelas mensagens, eu investi um dinheiro para receber esse contato. Então, a gente começou a trabalhar com alguns clientes, cadência de mensagem, né, ter que provocar aquele contato que já demonstrou interesse para te responder. Né? Então, não é ser grosseiro, se insistir com aquele cliente, você só está lembrando ele que ele demonstrou o interesse, né? Cara, e é interessante que isso que o Matheus falou, porque assim, o processo de venda ele é tão importante, como você trabalha com vários clientes, muitas vezes você tem que entrar dentro da empresa para entender como é esse processo. No meu caso, como eu vendo os meus próprios produtos, meus próprios softwares, eu sou responsável por toda a cadeia. Né? Eu cuido mais da parte estratégica, mas eu tenho um diretor operacional que cuida de toda a operação. Só que para eu ter um bom resultado, eu preciso estar bem afiado nessa parte operacional. Então, em alguns casos, o que eu fiz? Eu tenho uma atendente para cada canal do WhatsApp e quando o lead passa pelo bot e é atendido, eu faço o traqueamento do link de compra. Então, eu sei de onde está vindo as vendas, de qual canal. O que eu fiz? Por 2 semanas, eu inverti as atendentes. Investi uma vez, investi 2 para ver qual delas estava dando maior conversão. Então, eu comecei a perceber que uma vendedora X estava dando maior conversão porque estava saindo mais vendas para onde ela ia. Para qualquer canal que ela ia, o canal vendia mais. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui pegar todas, e aí eu consigo traquear também, através da automação, quem foi o cliente que comprou e em qual número de WhatsApp ele tá. Aí eu ia lá, revisava todas as conversas, e aí eu passava para o meu diretor operacional. Cara, ela tá vendendo mais porque ela tá fazendo isso, isso e isso. A forma como ela tá abordando, o texto que ela tá utilizando, vamos fazer o seguinte... A gente vai fazer uma reunião com ela. Aí o que eu fiz? Nádia, como é que funciona o teu processo de venda aí? Vamos montar um script. Vamos montar um script. Cara, ela montou o script. Pegamos esse script e passamos para as outras atendentes. Cara, a conversão foi lá em cima. Então, fazer esse processo hoje, como eu estou dentro da empresa, é mais fácil. Talvez para o Matheus seja um pouco um desafio, porque ele tem que entrar dentro de cada empresa e nem sempre as empresas estão abertas a deixar isso aí, né? Nem sempre o time de vendas tem uma rixa, né? Do time de vendas com o time de marketing, mas o pessoal tem que entender que os dois fazem parte da mesma empresa e o time comercial, né? Ao setor comercial, que é de onde eu gero demanda, trago o cara até eu fecho a minha venda, tem que ser tratado como um só. Ele tem que ter uma visão sistêmica para você entender. Não adianta eu gerar a demanda de um lado e não atender direito do outro, não padronizar. Ou atender muito bem o cliente e não estou gerando demanda. As duas coisas não dá, tem que caminhar junto. Né? Então, tem uma dificuldade com a maioria dos clientes, mas depois que a gente começou a passar e eu trazer essa visão do tipo, cara, a gente precisa respeitar, não só eu tenho que melhorar a minha segmentação ou a gente mexer em campanha ou trocar anúncio. Né? Se a gente não respeitar o que esse dinheiro foi investido lá na frente, a gente padronizar uma conversa ou tentar recuperar esse contato, não adianta, tipo, principalmente porque eu trabalho com um nicho de cliente que eu estou falando de clínica médica, né? Eu estou falando de clínica de saúde, eu estou falando de imobiliária e concessionárias, né? Que nenhum desses a gente compra
por impulso. Então, o cliente não decide de uma vez. Você leva um tempo onde você tem um processo de negociação. Né? Então, precisa ter um acompanhamento e, principalmente, precisa padronizar a conversa. Né? Precisa ter uma padronização de atendimento. E esses nichos que você falou, geralmente tem um custo de aquisição por cliente também mais alto. Né? Então, a galera, se você não trabalhar direitinho ali, geralmente o contrato acaba bem cedo. O time comercial, ele tem que também trazer as objeções. Né? Traz as objeções para a parte do pessoal de marketing. E aí, junto com a pessoa que vai fazer o copyright, que é a escrita, mapa de persona e tudo mais, que são elementos que a gente utiliza nos anúncios ali, vai tentar quebrar, né, esses paradigmas, essas objeções, para que a pessoa, no final da conta, você consiga qualificar melhor o cliente que chega ali para os leads, né? E Glauco, qual que foi a virada de chave que você viu que o mercado digital, quando você estava começando a tomar essa decisão de sair ali daquela professor ali, mais da academia e tudo mais, e ir para o lado digital, e você falou, cara, esse negócio está dando certo, eu vou ficar nisso daqui, é o que eu quero para minha vida toda. Você já está decidido a seguir esse caminho. Claro que a gente nunca pode, né, falar que é isso só e acabou. Mas como é que foi essa virada de chave para você? Quando você sentou assim na cadeira e falou, cara, deu certo isso que eu fiz. Boa. Eu acho interessante porque talvez a minha trajetória pode ser a de muitos que está aí do outro lado. Né? Eu era concursado, trabalhava numa instituição pública e trabalhava numa empresa privada, como profissional seletista, ganhava bem, e aí sempre bate aquele medinho, cara, eu vou abandonar o certo pelo duvidoso, ainda mais que... Mas estava com filho, né? Estava com filho e assim, minha família, meus pais meus pais concursados, e então sempre bateu aquele medinho, mas assim, quando eu de fato decidi que eu ia para esse mercado, cara, sinceramente, eu ainda não tinha uma garantia que falava assim para mim, cara, isso aqui tá 100%. Eu fui meio que não diria que na doida, mas eu fiz uma reserva financeira, inclusive é o que eu oriento para as pessoas, né? Quer abandonar aquilo que tá te trazendo a renda para dentro da casa? Faça uma reserva financeira antes para você ficar tranquilo, né? Aí, cara, a virada de chave, de fato, quando eu cresci, foi quando eu larguei. E aí eu já tinha ouvido uma frase que ficou na minha cabeça, que é queimar ponte. Queimar ponte. Passa pela ponte, queima ela para não ter como voltar mais. Né? Então, quando eu queimei a minha primeira... Muito bom isso aí. Quando eu queimei a minha primeira ponte, cara, é que as coisas deram certo. Porque eu ficava sempre com o pezinho. Eu vou, não vou. Vou, não vou. E nunca dava certo. Cara, quando eu passei e queimei a ponte, o negócio começou a funcionar. E aí, quando as coisas começam a dar certo, mais uma dica também, porque eu vejo muita gente do marketing que começa a ganhar grana e começa a esbanjar, começa a torrar tudo e do nada quebra. Então, já vi vários casos desses. Então, cara, deu certo, fica tranquilo, vai de boa, porque o mercado ele é muito volátil. Todo produto, todo infoproduto, ele tem um ciclo de vida. Ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Então, ele vai cair uma hora, né? Então, prepare-se para a hora dessa caída você pegar um novo produto. Né? Então, foi mais ou menos assim. Eu tive que meio que uma certa coragem para tomar essa decisão, porque filho, família e tudo mais. Mas é necessário que você tenha aí uma preparação antes. Então, esse aí foi o ponto principal. Eu gosto muito disso que você falou, dos ciclos, né? A gente que está no marketing digital, cara, as coisas são muito rápidas. A gente viu a questão do afiliados, foi uma explosão, todo mundo virando afiliado. Hoje é muito difícil você achar alguém que vive apenas de afiliação de produtos. Teve a questão do dropship também, que foi uma explosão na sequência, que para quem não entende o termo, basicamente as pessoas vendem, mas vendem com estoque de outra pessoa, né? Então os produtos vinham da China, isso era muito famoso antes, agora com a tributação vai ficar cada vez mais complicado. Depois a gente teve a onda do PLR, que eram as pessoas vendendo e-books, produtos, receitas milagrosas, algumas coisas nesse sentido. Cura do câncer, do diabetes. Que agora também está numa baixa aí, de certa forma, é difícil encontrar alguém que está tendo sucesso com aquilo. E a gente vê muitas pessoas que participaram dessas áreas e tudo mais, são coisas muito rápidas, agora estão mais na área de prestação de serviço, ou muitas, enfim, largaram, foram voltar às situações normais. E eu queria entender também de ti, Matheus, como é que foi essa tua virada de chave, quando você volta ali de São Paulo, você consegue ter sucesso implantando a parte da Clique. Como é que foi quando você sentou na cadeira assim e você viu a galera trabalhando para ti, cliente chegando, pessoas te procurando, e você pensou assim, cara, deu certo isso aqui?
Cara, foi engraçado. É um processo, né? Não acontece. Acho que é bom a gente falar que não é do dia pra noite. A gente vai, quando você para, que você vai olhar para trás, que você começa a perceber, né? Quando eu vim pra Palmas, a gente estava no meio da pandemia, e aí eu até brincava com o pessoal do trabalho. Falava assim, cara, o pessoal perguntava, pô, Toca, tem como você fazer isso aí que você faz lá em Palmas? Né? Tipo, o que você tá fazendo hoje? Eu sempre brincava com todo mundo, cara. Ou a concorrência precisa aumentar demais, a cidade precisa crescer muito para ter mais concorrência entre os clientes, ou o que eu nunca imaginava era que todo mundo tinha que ficar em casa. Porque aí todo empresário era obrigado a negociar através da internet. Ele ia precisar de tráfego, ele ia precisar de site, ele ia precisar dessas coisas. A gente começou com um departamento lá dentro da empresa e depois foi surgindo a necessidade de prestar serviço para outra agência, para prestar serviço para outras pessoas que não comportavam o mesmo contrato, né? E falou, bom, vamos sair, vamos montar uma empresa. E aí quando você para, assim, 3 anos depois, você olha para trás e fala, cara, eu tenho, sei lá, 4 pessoas comigo. Você tem uma folha, tipo, não é só eu, porque eu comecei, eu tenho o meu primeiro cliente até hoje, né, que é o seu Zélio da Tecnomédica, e tipo assim, eu falei com ele quando eu fui começar, né, tipo assim, quando eu fui abrir a empresa, eu falei, foi o primeiro contrato que eu fechei só, né, eu falei, cara, tô querendo começar com isso aqui, e aí ele até brincou comigo, falou, cara, me trata muito bem no início, porque depois você vai crescer e você não vai ficar só me atendendo. Eu quero que você cresça e atenda outras pessoas. Isso é sensacional, porque o cara tem uma visão de negócio, que é isso, né? O que a gente tenta fazer quando vai crescendo e vai tendo essa visão é, cara, como que eu padronizo esse meu atendimento para que as pessoas façam isso também, para que atendem do jeito que eu quero que atenda, né? Do jeito que eu gostaria que atendesse os meus clientes. Como que eu mantenho um padrão, como que eu mantenho uma demanda, né? Como que eu prevejo os ciclos, aí passa por um desafio mais de empreendedorismo, mas aí são essas perguntas que vão ficando na cabeça, né? Quando você cai a ficha de, pô, deu certo, aí você começa a se perguntar, e agora? Né? Qual que é o próximo passo? Como é que eu chego no próximo nível? E também tem aquele medo sempre, né? De, cara, será que eu vou conseguir sustentar essa galera aqui por esse tempo? E a gente tem uma outra visão também. O pessoal acha que contrato segura cliente. Cara, contrato não segura cliente. Ou você dá resultado, ou o cara vai sair, você vai entrar no embate judicial e as coisas não... Enfim, você não vai conseguir muita coisa, né? O cara pode até conseguir que você não pague os honorários. Enfim, tem toda uma situação jurídica ali. Glauco, participação de eventos, eu também vejo que você participa, você realmente investe em você. Qual que é a importância que você acha da pessoa estar sempre se atualizando, participar desses eventos fora, fazer eventos internos aqui também? O que isso mudou para ti? Cara, participação em eventos, só veio uma palavra na minha cabeça, ROI. Para mim, todos os eventos que eu participei, ROI de 10x para cima. E o que é esse ROI? O ROI, boa. O que é o ROI? Return of Investment. Facilitou nada, né? É o retorno de investimento. Digamos o seguinte, eu fui num evento, né, em São Paulo, gastei ali 4, 5 mil, 6 mil reais para participar desse evento, né, com passagem, hospedagem, e o investimento que você fez, ele vai ter um retorno. Alguns eventos têm um retorno a longo prazo, mas, cara, de marketing digital, os eventos que eu participei, o ROI foi assim, em questão de 1 ou 2 meses. Foi uma coisa que eu ouvi que fez total diferença. Então, por exemplo, no último evento, eu fui no evento da QIFI, esse ano, né, com os amigos aqui de Palmas, e, cara, uma coisa assim, numa conversa de quarto com um brother, né, sobre as campanhas que eu estava fazendo, sobre minhas contas de anúncio e tudo mais, o cara falou, cara, faz isso. Eu apliquei, foi 3x o que eu gastei, saca? Então, assim, às vezes a gente fica preocupado em quanto a gente vai gastar, com medo de, esse dinheiro vai embora, mas não. Na realidade, esse dinheiro ele te retorna pelo conhecimento. O dinheiro que você não ganhou está no conhecimento que você ainda não tem. Então, eu fui lá adquirir esse conhecimento. Essa daí é boa, hein? Também pega lá, o dinheiro que você não ganhou está no conhecimento que você não tem. Então, cara, eu sempre invisto em conhecimento, sempre estou participando desses eventos. Outro evento aqui, inclusive, na nossa cidade de Palmas, teve vários, do Alex Monteiro, inclusive mandar um abraço para ele aí, né? Cara, uma frase que ele falou que foi o suficiente para que eu tivesse um resultado absurdo dentro do meu Instagram. Que é assim, foi uma única frase assim, que eu peguei no evento e apliquei. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, antigamente, o que eu fazia? Eu estava preocupado em falar aquilo que eu sabia, mas não estava preocupado na forma como as pessoas iam entender essa mensagem.
Depois que eu mudei a minha forma de comunicação e passei a observar mais as pessoas, o que elas queriam ouvir, quais eram as demandas dela, eu passei a produzir conteúdo que já estava validado dentro da internet. Então, se está validado, se teve view na internet, significa que as pessoas querem ouvir isso. Então, eu comecei a utilizar esses conteúdos validados para criar como referência, comecei a produzir conteúdo em cima disso, e aí, cara, foi um disparo. Então, para você ver, num evento, uma única frase foi suficiente aí para eu ter um crescimento exponencial. E na maioria dos eventos sempre foi assim. Não é uma palestra de 2 ou 3 horas. Às vezes é apenas uma pequena frase que você começa a conectar dentro da sua cabeça. Porque muitas vezes você tem muita informação espalhada na cabeça, mas conectar essas informações de forma a se ter conhecimento, sabedoria, é que tá. E aí, às vezes, uma palavra pega todas essas informações que você tem, junta ela e transforma esse conhecimento. E uma vez que isso é aplicado, você tem resultado. Muito bom. Eu também gosto muito dessa parte de evento, porque a galera que vai, ela tá todo mundo no mesmo plano ali, todo mundo na mesma energia. Tem uma troca muito grande, né? Você se desprende um pouco da tua rotina, você sai um pouco ali da tua caixinha, e aí, de repente, você está aprendendo com pessoas que às vezes nem tem o faturamento que você tem ainda, mas que está tão estudando tanto ali, que ela consegue te mostrar alguma coisa que é interessante, e vice-versa. A gente que já tem alguma clientela, alguma coisa maior, também consegue acrescentar muito para a galera que está começando agora. E você, Matheus, está indo em evento? Como é que está a tua preparação também para o ano que vem? Está pensando em ir? Como é que foi? Como é que tá essa questão para ti? Tô indo, costumo ir em eventos, né? Gosto bastante do Digitalks. Esse ano não consegui participar, mas eu gosto bastante desse formato, né? De que você tem uma feira com diversas palestras, com diversos eventos, que você consegue ir lá, né, dedicar um tempo, aquele tempo ali que você vai parar, e aí você está desde o momento que você, se você está viajando ou não, mas que você está no hotel, que você saiu de casa, que você se desconectou, às vezes, daquele pensamento da sua rotina do dia a dia, você está ali para absorver, né, conhecimento, para absorver, né, conteúdo e para estar aberto para aprender um novo jeito ou um jeito diferente de fazer aquilo que você já está fazendo. Eu participei de uma imersão outra vez do de Santana, mas era uma imersão falando basicamente sobre Monday e sobre um processo. E foi uma coisa que virou uma chave que diminuiu bastante a saída de clientes que eu tinha e melhorou muito a qualidade de atendimento que eu tinha, que era, cara, às vezes a gente trabalha todo dia na conta do cliente, mas não dá um retorno para ele. E aí ele começou a falar assim, cara, se você traz o cliente, né, pro seu processo, se você trabalha junto com o cliente, você deixa o cliente a par, se você está sempre trabalhando, ele te ajuda, ele vai te dar um insight, né? A empresa, o processo é dele. E aí a gente começou. Hoje, todos os nossos clientes, que eu aprendi isso dentro do evento, né? A gente entra em contato com eles proativamente 3 vezes por semana, né? Então, segunda, quarta, sexta, cada dia com um tema diferente. E isso foi uma virada de chave, é um detalhe. Às vezes você manda por e-mail, você automatiza o relatório. O que eu tinha antes? Eu tinha um dashboard que atualizava todos os dias. Tipo assim, o cara podia ver em, tipo assim, D-1, né? Praticamente tempo real. Mas o fato de você mandar uma mensagem, conversar no WhatsApp, né? É um insight que trouxe muito mais resultado, muito mais valor, entrega de valor para o cliente, do que eu ter um relatório que atualiza praticamente, né, diariamente, que está ali quase ao vivo para o cliente. Né? De novo, né, o tema da automação sem a comunicação. Exatamente. Nosso trabalho ele é muito invisível. Então, se você não manter uma comunicação com o cliente ali, até te perguntar mesmo se de fato está bom, porque às vezes o que a gente vê no gerenciador, na realidade, não é o que chegou lá na ponta. Então, é importante ter isso. Cara, pegando um gancho ainda dessa questão de evento, eu sei que você participou do Subido, né, ao vivo. Também foi a minha primeira experiência em contato assim, com o Pedro Sobral. E aí um insight que eu tirei do evento. Às vezes a gente vai para o evento para pegar o conhecimento técnico que vai ter lá dos palestrantes, que naturalmente é muito bom, mas uma coisa que me chamou a atenção, cara, no evento do Pedro Sobral, foi observar como ele faz as coisas, não só o conteúdo da palestra, mas como tudo era arquitetado. Então, assim, o maior aprendizado que eu tive lá foi a questão de como ser um bom infoprodutor, que é, de fato, você fazer a diferença na vida das pessoas. Então, às vezes, eu estava lá assistindo uma palestra, no meio das palestras ele colocava uma pessoa para dar um depoimento. E aí vinha aqueles depoimentos que eu ficava assim, cara, eu quero ser igual esse cara aí. Então, assim, às vezes não é o conteúdo técnico, mas é como as pessoas fazem, o porquê elas fazem e os resultados que ela tem,
que muitas vezes não está só no conteúdo técnico. Então, acho que esse também é um grande aprendizado que eu tiro dos eventos que eu já participei. Muito bom. Então, estamos encerrando aqui a nossa 6ª edição do Tocantins Anúncios Podcast. Agradecer ao Matheus aí pela participação, agradecer ao Glauco. E em breve, espero ver os senhores aqui de novo, participando com a gente aí no ano que vem, 2024. Que a gente consiga fazer ainda muito network. E eu queria que o Matheus desse aí uma mensagem para quem está começando, enfim, para a tua equipe, o que você quiser falar. E o Glauco também, para os alunos dele, pessoas que estão assistindo, que estão começando agora, que querem entender, que tem muito conhecimento como você, né, que dava aula ali, que dá aula até hoje. E como é que elas conseguem, como é que elas podem seguir os seus passos ali e conseguir fazer essa questão do infoproduto, dar aula na internet e ganhar, ter uma universidade ali como você tem. Show. Vai lá. Cara, acho que eu queria incentivar, né? Acho que o Glauco vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas se você está pensando, né, e tá se perguntando agora, cara, como é que eu vou começar a ganhar dinheiro com a internet? Eu acho que a prestação de serviço, ela é uma coisa que é muito democrática, porque você pode começar com você mesmo, né? Você não precisa ter um equipamento, você não precisa ter um investimento muito grande para executar isso. A gestão de tráfego tem um conhecimento que é muito difundido e a gente, que principalmente a gente está aqui no podcast tocantinense, né, em Palmas, a gente tem uma janela, que é o ano que vem, que é um período eleitoral onde a gente vai ter uma demanda muito grande. Então você tem aí 139 municípios com candidatos a prefeitos e vereadores que vão precisar desse serviço, né? Tem cidade que não tem televisão, né? Tem cidade que não tem rádio, mas tem internet, tem anúncio segmentado que você pode começar, né, por aí. Você pode começar prestando um serviço e quem sabe, né, mudando de vida igual a gente mudou, seguindo um novo rumo, né? Boa. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para você que está nos assistindo aqui primeiro, não desista. Eu sei que tem muita gente, inclusive muitos alunos, que quando começam, né, colocam uma graninha ali, separam uma graninha para investir, não tem resultado e acaba desistindo, falando que não funciona, que não dá certo. Tá? Então, o principal ponto é não desistir. A quantidade de grana que você vai ganhar no digital é totalmente proporcional à quantidade de pessoas que você ajuda e à quantidade de problemas que você resolve. Então, ao invés de se preocupar só com a grana, se preocupe de fato com as pessoas, que inclusive foi um aprendizado que eu tive no evento do Pedro Sobral. É um cara que de fato se preocupa com as pessoas. Então, se preocupe com as pessoas, resolva o problema delas e o dinheiro vai ser a consequência, né? E aí, queime sua ponte. Tenha uma segurança financeira e queime sua ponte, que aí você vai ver que o negócio vai dar certo. Show de bola. Muito obrigado, galera, e até a próxima. Valeu. Isso aí, rapaz.